Bom dia a todos. Senhor senador Ricardo Ferraz, senadora Vanessa, senhor senador Suplicy. É para mim um prazer estar aqui hoje. Bem, eu fui convidado pela embaixadora, pela presidente e pelo ministro das Relações Exteriores para ser embaixador na República Cooperativista da Guiana, e para mim é uma grande honra estar aqui hoje presente, falar um pouco sobre o país, e espero poder contar com o apoio de Vossas Excelências para a minha indicação. Bem, eu acho que ser embaixador num país de fronteira sempre traz uma responsabilidade adicional. E a Guiana, nós vamos ver no que eu vou falar agora, ela tem uma importância bastante grande para o Brasil. Bem, a Guiana ela foi colonizada por holandeses e por ingleses. Quando nós estudávamos no colégio, era a Guiana inglesa. Ela se tornou independente só em 1966. E uma característica importante do país que diferencia a Guiana dos outros países da América do Sul, além da língua inglesa, é que ela foi colonizada por escravos africanos e por hindus. A Inglaterra, quando houve a abolição da escravatura, trouxe da Índia a mão de obra para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Então, hoje em dia, o país é marcadamente dividido entre a população hindu, que é mais ou menos 40% do país, e a população africana, que são mais 30 e tantos por cento. E isso se reflete na vida diária da Guiana. Os partidos políticos são ou o Partido Hindu ou o Partido Africano. Atualmente, quem está no poder é o presidente Donald Ramotar, que é de origem hindu, e isso tem provocado na história da Guiana, às vezes, conflitos bastante sangrentos. Atualmente, o presidente de origem hindu trabalha com um congresso de maioria africana, o que tem dificultado bastante o trabalho, o próprio desenvolvimento do país. Bem, a Guiana, bem rapidamente, é um país pequeno, menor que o estado de São Paulo. A população é aproximadamente do tamanho de Sergipe, e o PIB da Guiana não chega a 3 bilhões de dólares, quer dizer, é um PIB que é metade do PIB de Roraima, com quem a Guiana faz divisa. O comércio com o Brasil também é muito, muito pequeno, praticamente são 30 milhões de dólares por ano, e esse valor é praticamente 100% de exportações brasileiras. A economia da Guiana também é baseada em produtos primários, arroz, camarão, açúcar, ouro, bauxita, e ela fica muito dependente tanto do clima como do preço das commodities no mercado internacional. E, além disso, a Guiana sofre com falta de infraestrutura, falta de mão de obra, pequeno mercado. Então, é um lugar onde o Brasil tem uma contribuição a dar. Um dado interessante também da Guiana é que 55% dos guianenses moram fora do país. E isso se reflete, como eu já falei, nesse problema de uma extrema falta de mão de obra. E principalmente na área de saúde. A saúde na Guiana é um problema bastante complicado. A necessidade de melhorar a infraestrutura do país tem feito com que os últimos governos de Georgetown tenham buscado apoio para, principalmente, a construção de hidrelétricas. E isso é um assunto muito interessante, porque as hidrelétricas que estão sendo planejadas para a Guiana
seriam quase como uma Itaipu, como foi nos anos 70, só que a energia viria para Roraima, para Manaus. Então, são 2 hidrelétricas que estão sendo planejadas. O valor é excessivo, porque é muito dinheiro. O cálculo é 8 bilhões de dólares. Seriam 2 hidrelétricas, uma estrada que ligaria Boa Vista até Georgetown e um porto de águas profundas também em Georgetown. Então, para o Brasil, primeiro pelo interesse em que a energia elétrica produzida por essas duas hidrelétricas, elas possam alimentar toda a região norte do Brasil. E como a Guiana tem uma estação de chuvas diferente da nossa, com a ligação de Roraima ao Sistema Elétrico Nacional Brasileiro, isso seria um projeto de extrema importância para a segurança energética do Brasil. O problema, além das hidrelétricas, tem a questão da estrada. Essa estrada que hoje em dia liga a fronteira com o Brasil até Georgetown é uma estrada de terra e ela é intransitável uma boa parte do ano. E o importante aqui é a gente falar sobre essa relação Brasil-Guiana. Em 2009, o Exército construiu uma ponte ligando Roraima à Guiana. Essa ponte, que é uma ponte pequena, mas aumentou muito o tráfego o comércio na região e também a ponte serviu como um princípio de um aumento de contatos entre autoridades dos 2 países. Eu acho que hoje em dia a gente pode dizer que ambos os países conferem prioridade a essa relação. A Guiana, o interesse da Guiana com o Brasil, além de diversificar parceiros, ela está interessada agora em olhar mais para o sul. Ela sempre teve toda a política externa da Guiana era para o Caribe, para o Canadá, para os Estados Unidos e para a Inglaterra, óbvio. E para o Brasil, o nosso maior interesse, além desse projeto que nós temos de integração sul-americana, eu acho que é a questão da infraestrutura. O presidente Ramotar, presidente da Guiana, já demonstrou interesse em aumentar a relação com o Brasil e com isso essas obras de infraestrutura seriam muito importantes. Na região de fronteira há uma permeabilidade muito grande entre os 2 países. Calcula-se que são mais ou menos... Bom dia. Calcula que são mais ou menos 10 mil brasileiros que moram na Guiana, e desses 10 mil brasileiros, a maioria é ilegal e que trabalham em zonas de garimpo, porque uma das grandes riquezas da Guiana hoje em dia é a exploração de ouro, de diamantes e de pedras preciosas. Bem, ainda com relação a hidrelétricas, a construtora Queiroz Galvão tem interesse em participar desse projeto que eu estava comentando, inclui 2 hidrelétricas muito grandes, uma estrada que ligaria Boa Vista até Georgetown e também uma construção de um porto. Além dessa cooperação em infraestrutura, existe uma grande cooperação na área de
consular por causa dos problemas de fronteira. Embaixador, desculpa eu lhe interromper. Pois não. Por um minutinho, se Vossa Senhoria permite. É que eu gostaria de declarar aberto já o processo de votação e pedir que o senador Suplicy possa coordenar os trabalhos por um segundo até que eu atenda um importantíssimo telefonema. Pode continuar, embaixador Lineu Pupo de Paula. Obrigado. Então, além dessa questão de infraestrutura, que eu considero muito importante, e caso meu nome seja aprovado aqui nessa comissão e no Senado, é um dos assuntos que eu terei como prioridade para mim. E, como eu comentava, então, além da infraestrutura, nós temos problemas na área consular. Nós temos relato de tráfico de pessoas, maltratos por parte da polícia, principalmente contra brasileiros ilegais na zona do garimpo. Temos tráfico de drogas, roubo de veículos de Roraima, que são levados para a Guiana, tráfico de armas de fogo. Quer dizer, existe, então, uma série de comissões do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, que se reúnem frequentemente com as autoridades da Guiana para tentar amenizar e resolver algum desses problemas. Quer dizer, do lado existe também uma vertente de defesa. Bom dia. A defesa, a saída, essa estrada que se construiria de Roraima até Georgetown seria, em matéria de defesa, um caminho muito importante para o acesso do Brasil ao Atlântico, ao Caribe. E a estrada também teria uma importância porque ela seria um meio de comunicação e poderia aumentar muito o comércio entre a região norte do Brasil com os Estados Unidos e com a América Central e com o próprio Caribe. Existe cooperação na área de defesa. O Brasil está treinando oficiais da Força Aérea da Guiana para vigilância do espaço aéreo. A ideia é que eles possam usar o nosso sistema do CIPAM, do CIVAM, porque eles não têm nenhum controle de espaço aéreo. E eu queria finalmente mencionar que a ABC tem podido manter todos os projetos de cooperação que até agora estavam em andamento, apesar do contingenciamento de recursos, a cooperação continua. Então, eram esses os comentários que eu tinha a fazer hoje sobre a Guiana. Eu considero que ela é e será cada vez mais um parceiro estratégico do Brasil. E eu chegarei com a Guiana a Georgetown, caso aprovado por Vossas Excelências, com o meu maior ânimo e maior vontade de contribuir para a relação bilateral. Obrigado.